3.0 ela tem toda uma preparação sendo feita já há alguns anos. Esse ano de 2025 muito mais, para que seja implantado da melhor forma a partir da Copa de 2026 e as pessoas terem a possibilidade de utilizar esse conteúdo para que você consiga ouvir, no caso, por exemplo, das FMs, como também assistir televisão em qualquer lugar. Essa tecnologia ela permite que você também possibilite a chamada segunda tela, onde você tem um conteúdo adicional, além da primeira, que seria, vamos dizer, um televisor, e junto a possibilidade de ter maior interatividade. O celular ele vem num momento que quando falamos dos mobiles de modo geral, é algo que fica aquela dúvida, como eles vão se comportar. Por quê? Porque simplesmente nós temos uma plataforma num televisor convencional ou no computador e outra em algo móvel. Eu não vejo de uma forma a competição. Por quê? Porque um acaba levando ao outro. Vamos dizer, eu estou em casa. Então, no momento que eu estou em casa ou no escritório, eu estou com um televisor perto, quando é possível. E aí, o que se faz nesse momento é assistir por uma tela maior. Aí vamos dizer que eu pego o transporte público para me locomover. Você passa a utilizar a tela menor, então o celular ou um tablet. E aí, quando retorna para um ambiente que existem as telas maiores, eu faço a mesma conjunção, vamos dizer, essa mudança para uma tela maior. Isso vai interferir também nos costumes de modo geral. Não vejo como uma concorrência, mas como um complemento e uma possibilidade. Então, vamos dizer, você se locomoveu para algum canto da casa ou do trabalho que não tem como você estar perto do televisor, mas você precisa ter acesso à informação que está sendo passada ali. Eu posso ver pelo celular. Então, o mobile, de modo geral, e aí eu não falo apenas do celular, mas também do tablet e de todos os tamanhos possíveis, ele vai entrar como um acessório, no sentido de ajudar o consumo de um conteúdo que eu não possa estar parado acessando. E o mesmo conteúdo da televisão, sim, como também a possibilidade de conteúdos complementares e plataformas não só de streaming, como sites da internet e redes sociais de vídeo que te permitam, além de mídias digitais como sites, te permitam consumir mais conteúdo. Eu me lembro bem quando a televisão digital ela foi implantada lá em 2007, o grande avanço era para o Ginga. O Ginga, que é o chamado middleware, né? Um software de interatividade. Então, como ele ia se comportar, como que ele ia criar a verdadeira interatividade? Vamos dizer que foi um momento intermediário, que foi quando a gente já está na TV 2.5. Então, essa interatividade que agora vai ser aguçada e aperfeiçoada por meio da TV 3.0. Agora, nós estamos indo para o caso de não apenas ter o middleware, como também vamos dizer, set-top box e conversores, que a gente chama de MIMO. O MIMO ele vai funcionar para você ter as possibilidades da TV 3.0 vamos dizer, no seu extremo. Se você não utilizar o MIMO, você pode sim continuar fazendo uso da sua televisão, mas sem as grandes funcionalidades desse aperfeiçoamento que o Ginga teria, e agora ele está o middleware, né? Porque ele está ganhando outras proporções, outras camadas que a gente fala, onde é possível, até mesmo com o apoio da inteligência artificial, fazer com que o conteúdo seja cada vez mais personalizado e único para cada pessoa que consumir. De que muitas
muitas coisas não vão precisar mais ser feitas via QR Code. É o caso, por exemplo, do que a gente chama de T-commerce. T de televisão, de television commerce, né? Que vai funcionar como o e-commerce, que é o comércio eletrônico. Então, o próprio televisor já vai ter estabilidade. Algumas funcionalidades vão ter também no celular, mas já, vamos dizer, de uma forma adaptada do e-commerce para os mobiles. E junto, sim, vamos utilizar os QR Codes com a possibilidade de conteúdos adicionais, mas que não é o, vamos dizer, o meio primordial para a compra, para o consumo. Nesse entrelaçamento, é possível verificar que a televisão e o celular, eles continuam se complementando e fazem um casamento que justamente faz com que a pessoa não fique presa em uma única plataforma. Algo que eu sempre digo quando me perguntam sobre o futuro da televisão é que nós não temos que se preocupar principalmente com a questão da tecnologia. A tecnologia ela vai por si só, e claro, com muito empenho, principalmente dos técnicos e engenheiros, ela vai se aprimorar cada vez mais. Porém, o que nós temos que se preocupar é com o recheio. O que é esse recheio? O conteúdo. Por quê? Porque por mais que a gente esteja quase quebrando a janela e indo para o outro lado da tela, se não tiver um bom conteúdo, você não vai querer ver. Você não vai querer consumir, não vai querer ouvir. Agora, se o conteúdo for bom, pode estar no celular, pode estar na televisão, pode estar no tablet, pode estar em qualquer forma possível. Eu vou atrás. Então, o que eu vejo como o futuro, e um futuro que já existe, que já é hoje, porque ele está em implantação, é nós observarmos a importância do conteúdo. E, inclusive, mesclando entretenimento, educação, cultura, então, tudo baseado, vamos dizer, na peça que, vamos dizer, a engenharia mais incrível que existe no mundo, que é chamado ser humano. E o futuro, essa questão que a gente pensa, e o jovem, como é que fica nisso tudo? Gente, quem vai ditar isso é o conteúdo, como eu já disse e sempre digo. Por quê? Porque até mesmo a forma do consumo, se é, por exemplo, na televisão, se a pessoa está assistindo pelo YouTube, se está assistindo em streaming, ou a TV aberta em si, é justamente assim, o que nós vemos como melhor conteúdo, como aquele que melhor se aplica e faz com que a gente tenha interesse, é ele que vai ditar essa mudança. Um dos reflexos, além da questão, por exemplo, do maior consumo do YouTube pelo televisor, é a gente observar o que aconteceu recentemente está acontecendo, né, com a novela Vale Tudo, onde vários jovens têm sido atraídos pela novela, em Quem Matou Odete Roitman, né, porque o conteúdo chamou a atenção. E aí nós temos que fazer uma reflexão de modo geral também, não apenas sobre esse interesse, como nós não podemos imaginar que o Brasil se restringe a Rio e São Paulo. E sim, ele tem diferenças de todos os tipos. A TV aberta, ela continua gerindo de modo geral a audiência de forma massiva no país, principalmente porque a TV aberta ela é gratuita. E essa gratuidade faz uma diferença enorme. Por quê? Porque tem gente que não tem acesso à internet, que não tem acesso à TV a cabo e a várias outras plataformas como streaming. Isso faz com que a TV aberta continue forte e a internet vire um grande complemento, principalmente agora que a TV aberta vai ter um boom no que diz respeito a se transformar em um hub, né? O
hub que eu falo, as chamadas TVs conectadas. E isso faz com que as pessoas olhem com um pouco mais de atenção para a televisão aberta. Então, o debate ele está acontecendo no gerúndio mesmo, porque é algo recente e que eu imagino, por exemplo, vendo essa entrevista daqui a alguns bons anos, falar assim, nossa, a gente falava disso nessa época, hoje em dia está tudo já mais avançado, tudo já num outro patamar, sendo que se nós pensarmos nas últimas décadas do século XX e o início do século XXI, tudo andou numa velocidade mas tão grande, que parece que aquilo que a gente vê como amanhã, quando chega o amanhã, já é um ontem, não de ontem, mas de anteontem, de muito antes, porque o que acontece? A tecnologia está indo em passos largos, rapidamente, e faz com que até mesmo as questões como financiamento, sobre a questão das faixas econômicas e classes sociais, né, estejam sendo pensadas para esse novo momento, não apenas na história da televisão, como das telecomunicações.